A paz de Cristo. 1 Samuel 17:4 diz assim: Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Os filisteus se juntam novamente para poder vir atacar o povo de Israel. Só que dessa vez eles trazem alguns gigantes. E um que desafiou ao povo de Israel foi Golias. E eles queriam lutar mano a mano. Olha, Golias está aqui aguardando um oponente. Esse oponente estando preparado para estar lutando, ele vai vir lutar. E quem perder, o povo perdeu também, juntamente. Então, só que ele começa a afrontar o povo de Israel. Ele afronta de uma maneira que ele, com xingamentos, falando que eles não são nada. E aquilo ali já vem durando um tempo. E ninguém vai lá para desafiar o Golias. Aí Jessé fala: olha, teu irmão tá lá na guerra, tá lá reunido com os soldados. Vai lá que eu quero saber a notícia deles. Leva essas coisas aqui, agrada lá o comandante e tal. E eu gostaria de saber a notícia deles. Dá um pulinho lá. Ele foi, deixou as ovelhas com um guarda. E no versículo 23 diz assim: Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Davi ouviu ele afrontando o povo de Israel, o Deus de Israel, e via que ninguém fazia nada. Só que dessa vez Davi ouviu e se indignou com isso. E ele continuava insultando os israelitas. E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. Irmãos, ele começa a insultar Israel de todas as formas. Mas aí Saul vem falar que a quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai será isenta de impostos. Davi, eu não venho aqui dizer que foi por conta dos bens que iria ganhar ou da recompensa que Davi ele quis enfrentar aquele gigante. Mas em primeiro lugar, pela afronta do nosso Deus. Quando nós vemos alguém afrontando, nós nos enchemos do Espírito do Senhor e começamos a repreender. Como as pessoas gostam de falar mal, como as pessoas gostam de falar: lá vai o crente, e querendo afrontar o nosso Deus. E ali, irmãos, Davi estava cheio disso. Ele falou: como pode? O exército do Deus vivo, o Deus de Israel, não pode ser afrontado assim. E Davi, ele se encheu de ímpeto, ele se encheu de vontade de querer derrotar, ousadia, coragem naquele momento. Ainda que ele fosse grande, ainda que os problemas sejam grandes, tentem te afrontar, tentem te colocar para baixo, mas se você vê a grandeza do teu Deus, não há gigante que venha querer estar na frente desse Deus, que ele vai cair, vai ser derrotado em nome de Jesus. E aí, meus amados, Davi, ele falou: eu vou pelejar contra ele. Foi lá, falou com o rei tentou botar Saul a armadura nele, não deu certo. Aí ele falou: eu vou enfrentar esse gigante. No versículo 40 diz: tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje de pastor, que trazia a saber no surrão, e lançando mão da sua funda, foi chegando ao filisteu.
Eu não vou com espada com ele. Eu vou pegar aqui, ó, pegou 5 pedras lisas do ribeiro, botou na funda, botou lá na pochetezinha dele, a funda, e foi para guerrear com ele. Só que o gigante olha para ele, meu irmão, a pior coisa que tem é o inimigo te subestimar. E subestimou Davi. Ele olhou e esse rapaz aí, eu vou triturá-lo, eu vou acabar com a raça dele rápido. Às vezes a gente se faz de fraco, irmãos, mas o Espírito que está em nós, ele é forte, preparado. E a partir disso daí que o Senhor, ele nos exalta e nos abençoa para guerrear contra os nossos gigantes. E ele foi. No versículo de número 45, capítulo 17, diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Meu irmão, às vezes a pessoa quer pelejar contra você com várias armas, com várias situações que a gente às vezes até tem medo. Tem medo de receber um telefonema, tem medo de uma pessoa querer bater na porta. Porém, se você for contra essas injustiças, se você for contra essas pessoas que te afrontam, em nome do Senhor dos Exércitos, você sairá mais do que vencedor. Davi não precisou se igualar a ele com espada, escudo, lança. Davi, ele foi no nome do Senhor dos Exércitos e ele já sabia que ele ia sair vencedor. E a história vem nos contar que Davi derrota o gigante naquela manhã que estava sendo afrontado o povo de Israel. Vai lá, derrota, atira uma pedra na sua testa e depois corta a cabeça e leva. E ele mata aquele gigante e o povo de Israel sai vencedor por conta de uma atitude: ouvir uma blasfêmia contra Deus. Nunca permita, repreenda, não permita, em nome de Jesus. E aí, meus amados, a casa de Saul ficou feliz. Ele era admirado no 18 por Jonatas. O versículo 4 fala de uma amizade verdadeira dos dois. Ele deu a capa que vestia para Davi. No versículo de número 5, mostra que Davi era correto, prudente, ele se conduzia com prudência nas batalhas. E aonde quer que ele ia, ele era vencedor. No versículo 12, aí a gente já começa a ver, porque as mulheres começam a cantar que Saul matou milhares e Davi 10 milhares. Ou seja, ele é 10 vezes mais guerreiro e vitorioso do que Saul. Por que será? E ali no versículo 12 do capítulo 18 diz assim: Saul temia a Davi porque o Senhor era com este e se tinha retirado de Saul. Ele não temia Davi porque ele era bonito, que ele era guerreiro, que era isso aqui, não, porque o Senhor era com ele. Muitos temem a tua presença por conta que Deus é contigo. Muitos temem, olha assim e já fica meio desconfiado porque sabe que tem alguém contigo ali. E, meus irmãos, a partir do versículo 20, diz que Mical amava Davi. Ou seja, a casa de Saul ficou encantada com Davi. Tanto Jonatas, por ser um irmão para ele. Mical queria logo casar com ele. Só que Saul, ele tinha inveja, porque ele sabia que ele tinha perdido já o reino. Ele sabia que Samuel já tinha avisado ele por conta dos erros que ele tinha cometido. Então, no versículo 9 do capítulo 19, diz assim: O espírito maligno da parte do Senhor tornou sobre Saul. Estava esse sentado em casa e tinha na mão a sua lança, enquanto Davi dedilhava o seu instrumento músico. E aqui começa dizendo no 8 que Davi tornou a vencer os filisteus e foi grande a derrota deles, que eles vieram lutar novamente. E aí Davi dedilhando ali a harpa, aí entrou o espírito maligno em Saul. E o que aconteceu? Ele lançou
jogou a lança em Davi, Davi teve que se desviar. Dali caiu a ficha de Davi. Ele quer me matar de qualquer jeito. A pessoa que eu achava que tinha como um pai, que eu fui me transferir para lá, para a sede do reinado, para casa. Não vou dizer um palácio, que no reinado de Saul ainda não tinha, mas era uma boa casa onde ele morava junto ali para poder ajudar o rei. E cai a ficha dele que Saul realmente quer matá-lo, então ele fala, só me resta fugir. E aí Mical, ela engana seu pai e dá fuga para Davi. Aí Davi foge, vai ter com os sacerdotes, no versículo 18, capítulo 19, diz: fugiu Davi, escapou e veio a Samuel a Ramá. Lhe contou tudo quanto Saul lhe fizera, e se retiraram ele e Samuel e ficaram na casa dos profetas. Eles foram lá para a casa dos profetas conversar, ver tudo que Saul estava fazendo, que tinha se perdido, né, irmãos? É muito triste quando a pessoa se perde. Às vezes a pessoa está no caminho certo, trilhando o caminho certo, e ela vai lá e se perde. É muito triste quando a pessoa se perde. Só que Saul, ele manda mensageiros lá, ele soube, olha, tá lá, Davi tá lá com os profetas. Ele manda mensageiros, só que os mensageiros iam lá e profetizavam. Não conseguia fazer mal para Davi. E depois, o que Saul fez? Vamos ver o que está acontecendo. Toda hora mandava alguém lá, a pessoa voltava e não fazia mal a Davi. Aí no 23 diz assim: então foi para a casa dos profetas em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, que caminhando profetizava até chegar à casa dos profetas em Ramá. Até ele profetizou. Mesmo ele indo lá para fazer o mal, Deus lhe transformou o mal em bem. Deus não permitiu que ele fizesse mal a Davi. Deus não permite que ninguém faça mal a você. O Senhor, quando está conosco, Ele não permite que ninguém faça mal para nós. Ainda que as pessoas venham com lança, com espada, venham querer fazer algo para que venha te matar, mas o Senhor não permite. Ele coloca um escudo na minha e na tua vida, e você não consegue, ele não consegue matá-lo, ele não consegue fazer o mal. Às vezes, irmãos, a pessoa vem, assim como Saul veio, para tentar fazer o mal para Davi. Chegou lá, ele chegando lá, começou a profetizar sua bênção. Olha só, é assim o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Amém? Então, Deus não permite. Não fica com medo não. Somente confie em Deus, que não permitirá que o mal venha atingir a sua vida, em nome de Jesus.